artistas maravilhosos! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o passo a passo dessa pintura linda que está super em alta nos eventos. E você vai aprender quais materiais eu utilizo, quais as técnicas que eu utilizei aqui para você aplicar diretamente na sua festa e fazer maior sucesso. Vem comigo! Bom, nós vamos começar fazendo a marcação da orelhinha. A marcação, como ela é uma cor mais clara, nós vamos utilizar o rosa. Nós vamos começar então por ela, até para ficar mais fácil depois o processo da criação do restante do stitch, tá? Eu vou utilizar o Color Block nesses tons aqui de rosa, porque eu gosto de trabalhar com Color Block. Mas nada te impede de utilizar a tinta líquida ou a tinta aqua. Vai ficar a seu critério e você pode adaptar aos materiais que você tiver aí. Para fazer a orelhinha, eu vou utilizar o pincel Língua de Gato. Esse aqui é o pincel da Ceramic número 16, que é esse pincelzinho mais arredondado, tá? Então já vai anotando aí também os materiais para vocês não se perderem. Depois eu deixo também na descrição. Vou passar aqui o meu pincel de um lado para o outro, focando aqui nos tons de rosa, de lilás, que traz aí, lembra mais a cor da orelhinha, né? E aí nós vamos fazer primeiramente a marcação da orelhinha do stitch, para que fique harmônica, para ficar simétrica. Então eu vou seguir aqui, mais ou menos aonde tem esse arqueamento da minha sobrancelha. Então se ele para mais ou menos aqui, eu venho aqui para cima e já faço a primeira marcação. Aqui desse outro lado a mesma coisa, eu vou seguir onde está esse arqueamento da minha sobrancelha e vou fazer aqui a minha marcação. Agora, qual é o movimento que vocês precisam fazer? O pincel, ele vai vir deitado, tá? Porque a gente precisa que ele saia com esse movimento arredondado, maior, já vai sair preenchido a orelhinha. Eu vou vir com ele deitado e aos pouquinhos eu vou ir levantando esse pincel e tirando a pressão para ele afinar até chegar aqui e não sair aqui aquele movimento grosso. A gente precisa que finalize com um traço fino. Primeiro a gente vem aqui com ele próximo ao cabelo mesmo, tá? Bem pressionado, eu venho com ele deitando ele. E ó, eu vou levantando, tá vendo? Subindo as cerdas e jogando pra cá, pra ele finalizar fininho. Eu vou engrossar um pouquinho aqui essa parte da orelhinha, é só eu puxar mais pro cantinho e fazer a mesma coisa. Eu vou tirando a pressão e ele finaliza de pé. Vocês viram que aqui eu pressionei para ele vir deitado, depois eu vou tirando a pressão para ele finalizar de pé. Agora a gente vai aqui pro outro lado, eu vou pegar mais tinta. Então, aqui é a mesma coisa, nós vamos vir com o pincel deitadinho, ó. Venho pressionando ele, vou tirando a pressão e arredondando aqui para o comecinho do olho, que é o ponto focal. Vou dar uma engrossadinha aqui nele também. E a parte da orelhinha já está pronta. Depois a gente confere se ficou simétrico, se precisa acertar algum pontinho, se precisa dar uma engrossadinha, tá? O importante é que fique parecido, pelo menos, próximo ao que a gente fez aqui do outro lado. Agora, para fazer a parte do preenchimento do stitch, eu vou usar um Color Block nos tons de azul. Esse Color Block ele é importado, tá? É importante que vocês utilizem a tinta que vocês tiverem, se tiver tinta líquida, tinta aqua, também vai funcionar. Mas nós vamos usar o Color Block para aplicar a técnica One Stroke, que fica muito bonita, vocês vão ver. E quando vocês conseguirem investir nesse produto, vale muito a pena. Então, vou aplicar a tinta aqui no meu Color Block e vou pegar o tom de azul escuro e o tom de azul claro. Então, o tom de azul escuro, ele precisa estar aqui na pontinha do meu pincel. Esse é o pincel chanfrado número 16, tá? Então, o azul escuro vai concentrar na pontinha e o claro aqui na parte de dentro. Então, nós vamos colocar mais ou menos aqui no meio, ó. E vamos ir pegando o produto no vai e vem. É importante que o pincel esteja bem preenchido, todas as cerdas estejam com produto
para na hora de aplicar a técnica não falhar e a gente ter que repor, o que acaba dificultando na hora de fazer a técnica, tá? Então, eu pego bastante produto, testo na minha mão antes, se tá bem fluido, ó. Ele tá saindo bem, mas ele tá um pouquinho seco ainda. Então, aplico mais um pouquinho. A água a gente vai aplicando aos poucos, porque também não pode encharcar. E agora sim, tá? Então, como nós vamos fazer aqui? Eu vou começar aqui por baixo já pelo nariz. Então, o meu pincel, ele vai vir inteiramente deitado. Eu vou vir subindo e vou seguir esse movimento aqui da sobrancelha. Só preciso tomar cuidado para não pegar aqui onde já foi feito a parte rosa. Então, se eu ver que o meu pincel vai encostar, eu preciso levantar ele um pouco para isso não acontecer, tá? Vou começar então aqui pelo nariz, pincel deitado. A pontinha escura precisa estar para fora, para dar aquele efeito já de contorno. Então, nós vamos vir subindo o pincel e seguindo aqui o movimento da sobrancelha. Aqui, ó, quando eu vou chegando aqui na parte arqueada, eu já posso ir subindo o meu pincel para finalizar com o traço fino. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Eu vou usar essa mão aqui, que fica mais fácil. Se for fazer com essa, vocês nem vão conseguir ver. Me limita no movimento, mas isso é treino, porque a gente, principalmente quem é destro, né, tem mais facilidade com a mão direita. Mas vamos lá. Aqui, para sair, eu sigo sempre aonde a sobrancelha começa, tá? Ó. Opa. Aqui eu vou subindo já o meu pincel e venho de encontro com o olho também. Aqui no meio nós vamos preencher com esse produto que tá aqui na parte de dentro, que é mais clarinho. Então eu preciso tomar cuidado porque eu vou usar só essa parte, ó, com o pincel deitadinho, para fazer o preenchimento aqui claro de dentro. Então aqui a gente já tem essa parte construída do narizinho do Stitch. Vou pegar aqui mais produto e vou puxar aqui essa lateral, tá? Então aqui, ó, eu vou vir com o meu pincel na diagonal, começo com ele de pé e venho deitando pro ladinho. Que é a mesma coisa, sempre com a ponta escura para fora. O que a gente fez o comecinho aqui da cabecinha. E para fazer a parte de cima, eu vou fazer utilizando aqui a ponta do meu pincel de pezinho. Como ele tem aquele cabelinho arrepiadinho aqui, eu venho com o pincel levantado e vou deitando ele pro lado. Ó, aqui a mesma coisa. Venho com ele de pé e vou deitando ele pro lado. Tá? Aqui a gente fecha para encontrar com esse outro traço e faz a mesma coisa. Eu vou preencher com o pincel deitado para pegar só a parte clara. Então tem que tomar cuidado para a ponta escura aqui não bater e manchar o que já foi feito. Vou reforçar esse traço aqui para sobressair essa técnica que a gente utilizou, que é a técnica One Stroke. Essa técnica, com uma única pincelada, a gente já consegue trazer, tá vendo? O contorno pro desenho.
esse degradê, um esfumado, fica bem bonito, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a outra parte da orelhinha. Eu vou continuar utilizando esse pincel e o mesmo bloco. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou puxar aqui, ó, com o pincel levantadinho, mais ou menos aqui do final da orelhinha. Eu vou só puxar um traço, ele tá levantado, tá, ó. Eu não deitei ele pra lateral, porque eu quero que esse traço saia fino. Então, aqui eu vou só dar uma engrossadinha. E aqui do ladinho, a mesma coisa. Vou repetir o processo aqui desse ladinho, então, venho aqui mais ou menos de cima, com o meu pincel levantado para esse traço sair fino, tá, ó. Dá uma engrossada aqui. E aqui a gente já tem a parte da orelhinha pronta. Para fazer a parte aqui do narizinho, eu vou usar o mesmo bloco no tom azul escuro. Então, eu vou pegar essa parte aqui só escurinha mesmo. Vou usar o mesmo pincel que a gente usou para orelhinha, que é o pincel língua de gato. E para fazer o narizinho, eu venho com o meu pincel deitado. Puxei de um lado, venho com ele deitado desse outro lado. Tem um piercing aqui que vai atrapalhar um pouquinho. Vou tentar não pegar muito aqui em cima do meu piercing. É, não vai ter jeito, né? Consertar aqui que o meu piercing acabou dando uma atrapalhadinha. E aí aqui a gente só arruma, deixando mais fechadinho, tá? Vou deixar aqui encontrar para ficar esse movimento mais triangular. E essa já é a base do nosso stitch, fica bem bonito já sem o contorno, porque a gente usou a técnica on stroke, então dá para deixar até assim, mas a gente vai contornar para deixar ainda mais bonito, para trazer um acabamento ainda melhor. Para fazer o contorno eu vou usar um pincel filete, esse aqui é o número 1, ele é um pincel importado, vocês podem usar aí o pincel filete, pode usar o pincel redondo também, número 1, que também dá certo, tá? E vou usar a tinta Pigmento Slug preto. É uma tinta que eu gosto bastante de usar para os contornos, mas que vocês podem também fazer adaptações aí ao material que vocês já têm. Então, bora fazer aqui o contorno. A hora do contorno é uma hora que a gente precisa de paciência, de calma, de leveza na mão, tá? Então, vamos começar aqui já nessa parte de cima. O meu pincel, ele vem bem de pezinho. Depois que eu começo, eu posso pressionar ele. E eu vou tirando a pressão para esse traço finalizar fino, tá? Vou acompanhar aqui já esses traços que já foram feitos. Lembrando que quando a gente está fazendo em uma criança, né, em outra pessoa, é mais fácil, a gente usa o nosso dedinho de apoio, como eu estou fazendo em mim mesma, então fica um pouco mais complexo e eu não uso o meu dedinho de apoio porque facilita na hora de fazer o movimento, tá? O contorno é o verdadeiro segura na mão de Deus e vai. Porque se você ficar pensando muito, ficar parando, o traço não fica fluido e não fica bonito. Então a gente tem que... Começou? Vai embora, tá bom? Só confia. Esse outro lado é um pouco mais difícil, eu vou ter que fazer esse traço, eu vou ter que fazer com a mão direita, porque sem chance, né, gente?
Na hora de fazer o preenchimento eu até arrisquei que a gente não precisa ter um acabamento muito bom, mas na hora de fazer o contorno, aí pega. Então vamos começar já aqui por cima? Agora a gente vem aqui pra baixo. Vamos agora para o contorno aqui da orelhinha. Então, eu faço primeiro todo o contorno. Depois eu venho na parte de dentro. Aqui pegou no cabelo, já não nem fico me matando, porque senão o traço não vai ficar fluido. Então aqui a gente deixa esses fiozinhos aqui sem contorno mesmo. E agora só falta contornar o nosso narizinho. Feito isso, vou trazer só alguns pontinhos brancos para deixar esse acabamento ainda mais bonito, com o mesmo pincel que eu usei para contorno. Peguei aqui a tinta Pigmento Smooth branco. Vou misturar bem aqui o meu produto. E vou trazer alguns tracinhos aqui para trazer luz, tá? Aqui no narizinho. Olha só que perfeição que já está. E para fazer a finalização aqui, eu posso trazer alguns elementos para deixar ainda mais bonita essa pintura. Então, a gente pode trabalhar aqui com arabescos, pode trabalhar com flores. Eu vou trabalhar aqui com glitter, já que o nosso vídeo já ficou um pouco longo, né? Então, eu vou usar o glitter Gel Power da Color Make, que é esse glitter flocado maravilhoso. Não precisa se preocupar com a fixação dele, porque ele seca bem rápido e não precisa passar nada por baixo, tá? Então, eu vou finalizar colocando ele aqui. E aqui desse outro lado.
Então, como eu disse para vocês, dá para colocar arabescos, flores, também fica lindo. Mas olha como o glitter já traz um charme ainda maior para a nossa pintura. Bom, galera, então é isso. Esse foi o resultado da nossa pintura. Vocês viram que é uma pintura muito bonita, não é difícil de fazer, só precisa treinar um pouquinho. Principalmente se você não for aplicar a técnica One Stroke, só fazer os traços com alguma tinta específica no tom de azul, fica bem mais rápido ainda. Então fica muito bonita, é muito pedida pelas crianças nas festas, chama atenção e é um diferencial se você leva esse tipo de pintura no seu portfólio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido proveitosa, que vocês possam reproduzir e me marcar. Eu quero acompanhar de pertinho como que está ficando esse trabalho de vocês. Se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma, é muito gratificante e é isso que vale a pena. E se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu trago conteúdo novo para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou hoje dessa pintura e o que você gostaria de ver por aqui também para que eu possa trazer conteúdos ainda mais relevantes para vocês. Não esquece de curtir e de compartilhar. Um beijão no coração e até o próximo vídeo!